Olá, queridos! Neste vídeo nós vamos pensar um pouco e mostrar para vocês quais são os procedimentos mais importantes em relação à porta da entrada, que é realmente uma área muito importante da nossa casa e que também, através do lugar por onde nós entramos, pela área do baguá que nós entramos, nós ganhamos uma significação da própria missão que aquela casa tem na nossa vida. Para isso, a gente utiliza tanto a área do baguá onde ela se encontra, né, depois de aplicarmos o baguá, como a numerologia através do número da casa, somando todos os números e chegando a um dígito. Esse dígito de 1 a 9, né, vai nos demonstrar qual é o tipo de desafio e também facilidade que nós vamos encontrar enquanto morarmos nessa residência. Então, o principal mesmo é que ela seja, a entrada, ela tem que ser convidativa, porque ela é uma verdadeira transição entre as energias da rua, né, do mundo, do local onde você mora, e o seu lugar, o seu canto, o lugar onde você realmente busca viver o melhor. Então, esse portal de transição, ele deve ser utilizado com frequência. A gente costuma dizer que a porta de entrada, ela tem que ser ativada continuamente. Nós, os donos da casa, devemos entrar pela porta principal. E o que é raro hoje, né? Porque normalmente nós temos as portas de serviço, a gente entra com coisas da rua, do mercado, e normalmente a gente vai pela porta de serviço. Então, por isso, para o Feng Shui é tão importante os nossos atos diários, criando uma sensação agradável dentro de nós. Por isso, sempre utilizar, que possível, a porta de entrada oficial por onde entram as visitas. É a porta que você deve entrar também. Mais algumas coisas importantes nós vamos demonstrar na prática. A porta de entrada, como explicamos, é muito importante. Ela deve ter uma luz forte, porque é muito chato você chegar em casa, por exemplo, e não conseguir encontrar a fechadura à noite. Nesse caso, nós colocamos fotocélula, porque assim escureceu, a gente já tem essa luz acesa. O sino de vento, no caso aqui eu coloquei ele fora porque eu tenho espaço, mas se você preferir, você pode colocar esse sino de vento dentro da porta, parafusadinho, né? E a função é dispersar as energias. Toda vez que você abre a porta, você sente esse tilintar que harmoniza a sua entrada. Temos também uma planta convidativa, uma planta de acolhimento, como a areca, que eu já expliquei para vocês. E é interessante que toda planta que balança com o vento, ela é bastante benéfica. Por isso que também os bambus e algumas outras plantas que têm esse jogo, né, essa flexibilidade, são bem-vindas. O capacho, no caso aqui, ele nem está tão alegre porque eu tenho esse chão claro, mas é muito interessante um capacho com cores fortes e alegres, também para dar as boas acolhidas. Nós recebemos uma boa vibração a hora que a gente penetra em casa, quando a gente busca esses cuidados. Nós temos também o baguá para o hemisfério sul, né? Que na verdade ele já vem com a colocação. Você encontra esse baguá na nossa loja, da loja virtual do nosso site, tá? E ele é adaptado para o hemisfério sul e de cobre, que é um dos melhores materiais para a confecção de baguás. Cobre, latão e bronze. Uma turmalina negra à esquerda da porta da entrada, ela na verdade ela espanta as negatividades, ela repele as negatividades. A função do baguá também é essa. E no caso também da turmalina negra, é muito importante que ela faz a função, por exemplo, algumas pessoas colocam uma espada de São Jorge, mas a turmalina negra, ela tem essa função
de espantar as negatividades e ao mesmo tempo ela não é agressiva no visual como as espadas de São Jorge. Deu para entender então como que a gente pode deixar a sua casa bem gostosa na hora de você chegar nela e sentir essas boas energias? Eu espero que vocês tenham buscado criar com esse vídeo novas energias para que vocês se sintam cada vez mais confortáveis dentro das suas casas. Esse é o maior objetivo do Feng Shui Lógico. Você gostou desse vídeo? Curta! Inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez. Acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê. Om Mani Padme Hum.